Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, então nós vamos falar um pouco sobre educação, sobre convívio familiar, mas espero que seja uma coisa construtiva, porque a gente estudou alguns filósofos, psicopedagogo, aí para estar falando um pouquinho sobre o assunto. Isso, tudo que eu vou falar serve para mim também. Eu acho que nós pais estamos em pontos comuns hoje em dia e isso serve para todos. Na verdade, quando nossos pais nos criamos, na era dos anos 60, 70, nós tínhamos uma vida bem mais simples, uma vida que os pais brincavam com a gente. Eles tinham mais tempo? Não, o tempo era o mesmo. A carga de trabalho durante a semana era a mesma e às vezes até um pouquinho mais, mas o tempo que os nossos pais ficavam com a gente era um tempo de qualidade, onde como não tinha tanta tecnologia para ser utilizada pelos pais e pelos filhos, havia mais tempo do convívio familiar, interpessoal, entre pais e filhos. Naquela época nós brincávamos de queimada na rua, os pais brincavam de boneca com a gente, os pais ensinavam matemática e português pra gente nas horas vagas, então a gente tinha mais convívio com os pais, nós íamos, na represa, na praia junto com os pais, ficávamos mais juntos. Hoje, nesse mundo tecnológico, os pais às vezes ficam muito inseridos na tela do celular, do computador. Os pais, eles querem, por estarmos assim numa época muito competitiva, os pais eles querem fazer academia, eles querem estar atuante no mercado de trabalho, para isso eles têm que fazer o inglês, correm atrás de uma série de coisas para que eles fiquem competitivos no trabalho e aquela neura de realmente não deixar faltar nada material para o seu lar. Então, o convívio familiar nesse ponto ele fica muito prejudicado, porque na verdade hoje os pais não ensinam as matérias para os seus filhos, Isso fala dessa nova geração que nasceu de 2000 para cá, que hoje são adolescentes, 17, 18 anos. Mesmo aquelas crianças mais novas, de 12 anos, estão passando por isso também, que vieram depois dessa geração dos anos 2000. Então, o que acontece? Os pais acabam querendo tirar aquela culpa, dele mesmo e querendo trazer coisas materiais para os filhos. Então, o passeio que eles têm em comum é ir às compras, dar um celular novo, 8, 9, 10S aí, iPhone. Então, o que acontece? Os pais acabam querendo suprir a atenção que não é dada hoje aos filhos com coisas materiais. Então, são coisas que nós devemos nos questionar sobre isso. Eu estou me questionando também e aprendendo muito com esse estudo, porque na verdade a gente está num mundo onde a tecnologia realmente tomou conta do mundo das pessoas. Às vezes a gente vai no restaurante, a gente vê um casal sentado, ele no celular, ela também. Então, cadê a interação? Cadê o olhar nos olhos mesmo, o convívio entre os dois, a comunicação? São coisas que estão deixando de ser utilizadas no mundo de hoje e que é muito preocupante. Uma coisa importante também é a gente conversar um pouquinho sobre a questão da autoridade dos pais no mundo atual. Antigamente, nossos pais, eles tinham maior autoridade conosco e assim, eles não tinham medo de dizer não e de, às vezes, dar uns tapas na bunda da criança e dizer quem manda aqui sou eu. Hoje, com essa nova teoria, dos anos 2000 para cá, a nova teoria da psicologia, da psicopedagogia, os pais confundiram um pouco esse pensamento. Então, começaram a agir de forma a não traumatizar os seus filhos. Para quê? Para que conseguisse preservar eles, e nisso os pais foram relaxando na questão da autoridade, foram deixando mais flexível. Os filhos, eles são autônomos e não soberanos, Na verdade, a soberania é aquela pessoa que faz o que ela quer, Então, na verdade, os filhos passaram a ser imperadorzinhos, soberanos. Às vezes o pai vai no restaurante e fala: onde você quer sentar, meu filho? Não, quem tem que escolher o melhor lugar são os pais. Então, são exemplos assim que a gente dá e que realmente os pais hoje ficaram com uma grande dificuldade de dizer não aos seus filhos. Então eles têm medo, parece isso, e eles foram se acovardando com essa questão de não conseguir dar o tempo devido para o seu filho e suprir de coisas materiais no mundo material e tudo mais, e querer ser
amigo dos filhos, né? Na verdade, o pai, a mãe é mãe, e tem que haver uma autoridade sobre isso. Na família tem que haver uma hierarquia. Eu falo por mim também, viu, gente? Porque às vezes eu tenho também dificuldade de dizer não ao meu filho. É muito importante a gente colocar limites e dizer para ele o porquê você não quer que ele faça aquilo ou que ele não vá em algum lugar. Na verdade, é importante explicar para os filhos, mas dizer que ali a autoridade é sua. Eu já passei por momentos também que tive dificuldade de colocar isso às claras no meu lar, e realmente é muito importante que a gente faça, porque os adolescentes, eles se sentem mais seguros quando a gente passa a preservá-los, a dar limite a eles mesmos. Certa vez meu filho estava com uns amiguinhos, né, e um amigo dele falou: mas a mãe daquele garoto, ela deixa fazer tudo. E eu percebi que eles ficam tristes com isso. Eles gostam de saber que eles estão seguros numa família, eles gostam de saber que aquela família, ela tem espírito de família, tem autoridade de pai, que tem autoridade de mãe, que tem limite. Porque assim você vai desenvolver o seu filho. As frustrações, os dizer não, faz com que seu filho se desenvolva, faz com que seu filho cresça e amadureça. Se a gente puder dar, querer dar tudo pro filho, vai dificultar muito, porque ele vai não sofrer frustração, ele não vai se desenvolver nesse campo, ele não vai amadurecer. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostaria muito de ganhar uma lousinha, que na época a gente brincava de escolinha, e eu pedi pra minha mãe uma lousinha. Minha mãe falou assim: olha, quando chegar o Natal eu te dou. Aí eu fui contar os meses no calendário, faltava em torno de 9 meses para chegar o Natal. Isso, mas aquela espera, eu me lembro até hoje dessa espera. Essa espera, ela me amadureceu demais. Às vezes, quando eu tenho que esperar algo, eu lembro daquela lousinha que eu tive que esperar, e eu consegui esperar. E eu consegui que no dia que ela me deu a lousinha, eu fiquei muitíssimo feliz, mas eu já estava amadurecida por aquela espera. Então, às vezes, o fazer os nossos filhos esperar, porque hoje nós estamos num mundo muito imediatista, tem que ser tudo para ontem, e eles são muito imperadorzinhos, eles querem tudo, eles comandam. Não é assim. Eu acho que nós estamos em tempo de colocar limite em nossos lares, sabe? E retroceder um pouco ao mundo de antigamente, porque eu acho que é saudável, eu acho que vai fazer muito bem para os nossos filhos. Apesar de que a tecnologia está aí, as exigências do mundo atual estão aí, mas nós temos que realmente nos conscientizar para viver um equilíbrio entre o mundo atual e as vantagens que aquele mundo de antigamente nos oferecia. Também vamos falar um pouquinho sobre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa negativa, é uma coisa que a pessoa é o supremo, ele dá as ordens e tudo mais. Já a autoridade, nós utilizamos com responsabilidade, porque a autoridade é muito importante a gente ter no nosso lar, junto aos nossos filhos, né? Essa nova geração dos anos 2000 para cá, chamado de geração milênio, é uma geração que é um patrimônio para o mundo, porque é uma geração inovadora, é uma geração rápida no raciocínio, é uma geração que ela tem muita informação, é uma geração criativa, é uma geração que consegue resolver as coisas com imediatismo, mas ela é uma geração que ela tem dificuldade de convivência, por ela não ter sofrido tantas frustrações assim, tanta luta, tanta tarefas no cotidiano, como nós fazíamos antigamente, por exemplo. Esse desenvolvimento, essa maturidade emocional, ela faz com que você tenha facilidade no convívio entre as pessoas. Então, o mundo corporativo, ele exige muito a questão da inteligência emocional. Na verdade, se tem um profissional que tem um QI elevado, mas um outro profissional que tenha realmente essa coordenância, essa facilidade de interação e de convívio, de relacionamento interpessoal, de inteligência emocional, vai ganhar aquele que realmente tem essa inteligência emocional. Porque hoje, no mundo corporativo, há uma correlação muito grande de você saber conviver com as pessoas e você também ser tecnicamente bom. Mas a questão comportamental hoje nas empresas é muito importante. Então, essa nova geração, ela está sendo até um pouco criticada, porque na verdade ela não tem muito esse desenvolvimento, essa maturidade, onde ela foi preparada para se desenvolver em frustrações, em dizer não, em acatar
a autoridade de um supervisor, ela tem que saber coordenar tudo isso, na verdade. Ela tem que ser boa tecnicamente e ela tem que saber coordenar esse convívio emocional dentro do setor de trabalho. Então, gente, é algo pra gente se questionar mesmo, né? Eu também me questiono, que eu tenho um filho de 15 anos e assim, há muita falha, né? Às vezes eu começo a estudar esses assuntos e há muita falha na educação que eu dou pra ele, é claro que há. A gente começando a se auto-questionar, eu acho que já é um começo. Nós temos que nos informar, né? É importante a gente assistir os vídeos, o YouTube mesmo tem muita ferramenta de autores muito bons, tem Samitiba, tem Léo Freiman, tem Mário Sérgio Cortella, são estudiosos, né, da educação e pessoas que tem uma bagagem, o Léo Freiman mesmo, eu sou fã dele, porque eu acho que ele tem uma bagagem muito boa, assim, para nos passar em termos de educação, em termos de convívio familiar. É muito importante a gente começar a se questionar qual o tempo que nós estamos doando para nossa família, mas esse tempo, ele não precisa ser de tamanho grande, esse tempo não precisa ser longo, esse tempo ele pode ser de qualidade, é um tempo que nós podemos utilizar para fazer coisas simples. Eu tenho uma amiga que no jantar, ela colocou uma cestinha, assim, eu até comecei a copiar dela. Ela começou a colocar uma cestinha na mesa e falar, vamos depositar aqui todos os celulares. Então o pessoal começa realmente a conversar um pouco mais, a conviver um pouco mais, né? O que é muito importante. Então esse relacionamento familiar é de grande ajuda para o crescimento em todos os sentidos de todos os membros da família. Então eu acho que é importante a gente começar a se questionar na nossa família, deitar à noite, colocar a cabeça no nosso travesseiro e falar, o que eu posso melhorar na minha família? O que esse mundo tão moderno, tão contemporâneo está trazendo de ruim para minha família? Onde eu posso limitar as coisas para que a gente cresça um pouco mais, tanto afetivamente quanto emocionalmente? Então eu acho que já é um começo, né, gente? Espero que tenha ficado alguma coisa boa aí nessa mensagem. Algumas pessoas querem que os meus vídeos sejam mais dinâmicos, mas eu vejo a necessidade, às vezes, de colocar algum tema importante no canal, que eu não sei se ele vai realmente, no futuro, direcionar para um tema só, mas Deus é quem sabe. Mas eu acho que é importante a gente se doar e colocar alguns questionamentos aí que eu acho que vai fazer bem para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. E que a gente possa começar a nos questionar sobre todas as coisas que falamos hoje, tá bom?